FGV 2018. A estrutura matricial é um tipo de estrutura organizacional que busca combinar as vantagens da estrutura funcional e da estrutura divisional. Mas, em relação à estrutura funcional e à estrutura divisional, a estrutura matricial apresenta, respectivamente, as seguintes desvantagens. Muita calma nessa questão, porque eu acho que ela está mal elaborada em muitos aspectos, tá? Então, vamos primeiro mostrar algumas coisas aqui que são importantes para a gente, mais do que acertar ou não essa questão, para a gente entender sobre a administração. A primeira coisa é que existe uma diferença de estrutura organizacional funcional para departamentalização funcional. E muitas bancas confundem esses conceitos, tá? A estrutura funcional, ela foi preconizada lá pelo Taylor. Ela dizia assim, você poderia ter dois chefes, dependendo do qual era a sua atribuição naquele momento. Então, eu estou com um problema de marketing, eu vou me reportar a essa pessoa que é do marketing. Estou com um problema de vendas, eu vou me reportar a essa pessoa que é da vendas. Isso aqui não deu certo no geral, não. O que deu certo foi mais ali a estrutura linha staff, que é baseada aqui na estrutura linear, que é lá do FIOL. Aqui você só tem um chefe. Tá? Essa estrutura organizacional ela não é funcional, essa aqui que eu estou apontando. Ela é, nesse caso aqui está linear, tá? Essa da direita. Só que os departamentos estão divididos por funções. Então, você pode ter uma estrutura linear departamentalizada por função, tá? Que é diferente disso aqui. Então, e ali a questão vai chamar de organização funcional, ou estrutura funcional, algo que não é isso aqui, que é isso aqui, departamentalização funcional, tá? Por que isso acontece? Aí você tem, aí sim, estrutura organizacional divisional. Aqui a gente não está falando de departamentalização divisional. E ela pode ter diferentes tipos de departamentalização. Pode ser por produto, cliente, projeto. Qual a principal característica da divisional? É que ela tem autonomia financeira e gerencial. Então, aqui, por exemplo, tá uma departamentalização por produto. Está dividindo aqui os departamentos por produtos. Só que, quando é divisional, aqui é como se fosse uma empresa diferente, digamos assim. Uma empresa de refrigerante, outra empresa de cervejas, e aqui submetidos à mesma diretoria, mas elas têm autonomia financeira, autonomia gerencial, tem uma estrutura aqui própria, que pode ter outra estrutura, mas esse é o tipo de estrutura organizacional. Pode ser por produto, pode ser por cliente, pode ser por projeto, tá bom? Por fim, a matricial, que é o que a questão diz, é uma combinação de departamentalizações. Tá? É um tipo de departamentalização, não é um tipo de estrutura organizacional. Aí eu acho que a questão dá uma confusão, porque a departamentalização matricial ela vai combinar outras departamentalizações. Ela não vai combinar uma estrutura organizacional com uma departamentalização, ou pior ainda, com outra estrutura organizacional. Tá? Então, beleza. Departamentação matricial geralmente é uma combinação da funcional com algum outro tipo de departamentação. Mais comum é projeto, inclusive, em questão de concurso público. Só que pode ser produto também, tá? E como a gente viu, uma empresa divisional, ela pode estar dividida em projetos, produtos, enfim. Tá? Talvez seja aí a tangente da questão. Então, independente de se for produto ou projeto aqui, o que é que ele está dizendo? Que aqui nessa parte de divisão de produto, projeto, aqui esses órgãos têm autonomia, autonomia financeira. Embora quem esteja aqui submetido nesse projeto A também se reporte ao departamento financeiro, ao chefe aqui do departamento financeiro, quem está nesse nódulo aqui, né? Ele se reporta a um chefe da estrutura funcional e outro chefe da estrutura divisional, nesse caso por projeto aqui nesse exemplo. Quem está nesse nódulo vai ter um chefe do departamento jurídico e outro chefe do projeto A. Então, essa é a principal característica da departamentação matricial, que ela se divide ali ela possui bicomando, né, um comando duplo. E nesse caso ele está falando que tem autonomia porque é divisional. Eu acho que ficou confuso a questão da redação da banca, mas vamos com esses conceitos em mente para a questão, tá? Vamos lá. E aí, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo uma desvantagem da matricial, primeiro em relação à funcional, porque está respectivamente, e segundo em relação ao divisional. Vou dar 2 bizus aqui para vocês, tá? Esse tipo de questão, o
que você tem cada alternativa com uma resposta e depois uma segunda resposta, perceba que é como se fossem duas questões. O que é que você pode fazer? Primeiro, analisa só as primeiras respostas de cada alternativa, tá? Isso ajuda o raciocínio. Porque se você for analisar primeiro em relação a esse, depois em relação a esse, depois de novo em relação a isso vai deixar mais confuso. O segundo, aqui é uma coisa mais conceitual. Se ele traz uma matricial, ela vai ter elementos das duas. Para ajudar o raciocínio, quando a gente for comparar a matricial com a funcional, a gente vai levar em conta que ela tem característica da divisional. Ajuda muito mais o raciocínio nesse caso se a gente comparar, no primeiro caso, a divisional com a funcional, tá? Porque é uma matricial que tem ali características divisionais, ou seja, se eu comparar uma divisional completa com a funcional, isso ajuda mais o raciocínio. E no segundo caso, o contrário. Tá? Já que ele está pedindo uma desvantagem da matricial à divisional, eu vou raciocinar como se fosse uma desvantagem da funcional à divisional. Tá? Mas vamos lá primeiro, então, para analisar as primeiras frases de cada uma dessas alternativas. Eu vou comparar. Ele pede uma desvantagem da matricial em relação à funcional. Nesse caso, eu vou raciocinar como se fosse uma desvantagem da divisional em relação à funcional. Maior dificuldade para a coordenação dos especialistas. Aqui tem um problema bem sério nessa primeira alternativa para mim. Por quê? Quando ele fala coordenação dos especialistas, ele está falando entre especialistas do mesmo departamento ou entre especialistas de departamentos diferentes. Isso traz bastante diferença na interpretação. Por quê? Vamos voltar aqui na funcional. Tá? Se está todo mundo aqui no marketing e a coordenação entre os especialistas de marketing ela é facilitada, porque está todo mundo de marketing lá naquele departamento. Então tem maior coordenação entre eles. Mas, como a empresa está muito focada em cada departamento faz o que a sua parte, não tem aqui uma coordenação entre diferentes departamentos. Não tem ninguém que faça um intercâmbio aqui do marketing com a finança, da finança com a produção. Então, essa questão, para mim, carece de melhor redação. Isso é normal acontecer em banca, tá? Redação ruim. Então, não tem uma conclusão em relação a esse primeiro aqui. A gente não vai conseguir excluir nem dizer que está certo ou errado. Segundo, maior eficiência operacional. Aí sim, eu estou comparando menor eficiência operacional. A divisional em relação à funcional. A funcional ela vai ter grande eficiência operacional. Por quê? Porque cada departamento vai ter só os especialistas naquela área. Então, eles vão tender a ser muito eficientes. Vai ter só gente do marketing trabalhando ali. Eles vão tender a ser muito eficientes. Tá? Então, de fato, essa é uma desvantagem da divisional em relação à funcional. Tá? Ou da matricial, divisional, funcional em relação à funcional. Então, a B, a gente sabe que está correto. Letra C, menor capacidade de resposta ao mercado. A divisional ela tem mais capacidade de resposta ao mercado. Por quê? Como cada departamento tem unidade autonomia, gerencial, se tiver uma mudança no mercado, rapidamente eles vão poder responder e não vão ter que se reportar ao seu superior para responder aquela mudança ali do mercado. E a funcional, inclusive, ela é muito lenta para se adaptar às mudanças que tem no ambiente externo. Por quê? Como só tem gente do marketing, vem uma mudança, por exemplo, ali uma mudança mais complexa, e é mais difícil porque não tem diálogo com outros setores. Quando a mudança é complexa, você precisa de diálogo interdisciplinar para se adaptar também. Mas essa primeira, então, ela está errada, tá? Maior grau de centralização das decisões. Aqui, a gente tem que olhar, eu estou comparando a divisional com a funcional. Aqui, as duas, a gente pode até dizer que a divisional, se for só ela vai ser mais centralizada, depende, se a gente olhar só para a divisão, ela é mais centralizada, mas se a gente olhar para toda a empresa, ela vai ser mais descentralizada. Por quê? Você tem mais autonomia no nível ali tático, tá? E aí, em termos da organização geral, por exemplo, você não precisa centralizar tudo no estratégico, já que a divisional tem bastante autonomia nos departamentos. E claro, também, como você tem uma estrutura aqui matricial, você vai ter duplo comando, então você tem menos centralização. Portanto, não é mais centralizada, tá? Então, gabarito, a gente pode tirar isso aqui. E maior risco operacional. Bom, se tem maior qualidade operacional em termos de eficiência,
também você vai conseguir reduzir o risco operacional. Porque vai estar todo mundo ali de venda naquele departamento. Então, o risco de ter um erro ali naquele departamento relacionado a vendas é menor. Tá? Isso pode ser o raciocínio. Então, a gente não elimina a letra E. Vamos agora analisar divisional em relação ao funcional, se isso aqui é ou não uma desvantagem. Então, é uma desvantagem da estrutura divisional a redundância de funções e maior necessidade de recursos. Vamos dar uma olhada aqui. Não, na verdade é o contrário, né? Como a gente está comparando a matricial com a divisional, vamos ver, assim, é uma desvantagem da funcional, para melhorar nosso raciocínio, né? Matricial funcional em relação à divisional. Redundância de funções e maior necessidade de recurso. Aqui a gente vai voltar para o nosso esquema para mostrar o seguinte. Quando a gente está numa departamentação funcional, você tem as funções aqui, tá? E marketing só aqui, finanças só aqui, produção só aqui. Quando a gente vai para uma divisional, olha, tá aqui, divisão de refrigerante e de cerveja, tem autonomia. Aqui vai ter que ter um departamento de marketing, um setor de marketing, melhor dizendo, aqui um setor de cerveja. Então, você vai ter essas funções organizacionais se repetindo em cada departamento. Portanto, você tem duplicidade funcional. Tá? Você tem essa questão. E aqui, o raciocínio é uma desvantagem da estrutura funcional em relação à divisional, à redundância de função? Não. Na estrutura funcional, você não tem redundância de função. Tá? Esse é o raciocínio. Então, não é. A gente consegue eliminar a letra A aqui. Tá? Mesmo que a redação da primeira frase esteja ruim, nessa aqui a gente consegue tirar. Maior dificuldade para a responsabilização por resultados e eventuais problemas. Tá? Aqui eu acho que aquele raciocínio de comparar funcional com a divisional não vai funcionar. Por quê? Como a divisional tem mais autonomia, de fato você tem maior facilidade de encontrar os responsáveis. Só que a gente está falando de uma matricial. E a matricial você tem um bicomando. Então, se acontece um problema, fica aquela confusão. Se esse problema esteve ligado ao gerente de funcional ou ao gerente divisional, gerente de projeto, de produto, enfim. Tá? Então, esse bicomando ele dificulta a responsabilização. Por isso que eu acho muito estranho essa combinação de divisional com funcional, já que a divisional, por essência, você tem uma responsabilização mais clara. Tá? Mas não, a gente não elimina. Tá? Existe a maior dificuldade, sim, quando é matricial. Vamos para a letra E. Maior dificuldade para adaptação a mudanças tecnológicas. Bom, na estrutura funcional, a gente tem maior dificuldade para adaptação a mudanças tecnológicas. Tá? Aqui está comparando a matricial com a divisional. Então, na matricial, como ela tem aspectos da funcional, logo ela vai ter mais dificuldade de adaptação a mudanças tecnológicas do que se for só a estrutura divisional. Tá? Porque ela tem elementos que são ruins ali para adaptação às mudanças que são elementos próprios da estrutura funcional. Então, por isso a gente pode eliminar. Tá? A letra B é o nosso gabarito. Eu acho que é uma questão assim que vale a pena você até rever a explicação. Se tiver dúvida, comente aí que eu posso tentar esclarecer, tá? Porque é uma questão mal escrita, na minha opinião, mas que serve principalmente para aprendizado. E eu vou deixar o link aqui na descrição de uma playlist sobre estrutura organizacional e departamentalização no meu outro canal. Gabarito, letra B. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.